muito tempo atrás, um homem chefiou a primeira rebelião contra Deus. Ele foi o primeiro tipo de anticristo. Fundou um reino em oposição ao reino de Deus, e chefiou a construção de uma torre, Babel, para a adoração dos astros, e de uma cidade, Babilônia, onde se originou todo o sistema anti-Deus. Todas as religiões falsas do mundo têm sua origem em Babilônia. Conheça a história de Baal, Semiramis e Tammuz. Tudo começou depois do grande dilúvio. Noé se embebedou com vinho, e despiu-se. E bebeu do vinho, e embriagou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram sem Jafé uma capa, e puseram-na sobre seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Esta passagem está relatada no livro de Gênesis, capítulo 9, versículos 21 ao 27. De Cão e seu filho Canaã surgiram os povos jebuseus e cananeus, ou cananitas. Cã teve outro filho, chamado Cuxi. Cuxi por sua vez se casa com uma mulher chamada Semiramis, e com ela tem um filho chamado Nimrod. O nome Nimrod significa os que se rebelaram, revolta. Ele foi a exata personificação da desobediência. Fazia tudo ao contrário da vontade de Deus. Dentre outras cidades, Nimrod edificou Nínive e Babel, que mais à frente na história se tornaria o que chamamos hoje de Babilônia. Ele foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus. Ele ajuntou as pessoas em Babel, contradizendo a vontade de Deus que disse: tenham muitos filhos, e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Nimrod era adorado como o Deus Sol. Ficou conhecido como o Rei dos Céus, pela grande altura da Torre de Babel, por ele construída. Tomou então como esposa a própria mãe, Semiramis, tornando-a então a rainha do céu, já que era mãe e esposa do príncipe, e a partir daí, cultuada como a deusa Lua e conhecida como a rainha dos céus, ou mãe de Deus. Nimrod foi morto por seu tio avô, Sem, filho de Noé, irmão de Cão. Este o esquartejou e separou seus pedaços, dando fim à sua enorme maldade e irreverência. Qualquer semelhança com Sete e Osíris não são meras coincidências. Depois da sua morte, Semiramis mandou juntar os pedaços de Nimrod, com exceção de seu pênis. Semiramis disse ao povo da Babilônia que Nimrod não poderia voltar à vida sem seu pênis, e que ele havia voltado para o céu para assumir seu lugar de Deus Sol, que a rainha Semiramis igualmente proclamou de Baal.
Disse também que ele se faria presente na terra, sob a forma de uma chama, de vela ou lâmpada, quando usados na adoração, a chama da liberdade. Com a ajuda de Satanás, Semiramis tornou-se uma deusa. Semiramis alegou que foi concebida imaculada, ensinou que a lua era uma deusa, que passou por um ciclo de 28 dias, e ovularam quando estivera cheia. Ela alegou ainda que ela veio da lua em um ovo de lua gigante que caiu no rio Eufrates. Isso era para ter acontecido no momento da primeira lua cheia, após o equinócio da primavera. Semiramis tornou-se conhecida como Ishtar, que é pronunciado como Easter, Páscoa em inglês, e seu ovo lua tornou-se conhecido como Ishtar Ovo, ou Easter Egg, que significa ovo de Páscoa. Ela ficou conhecida também como Ísis, Diana, Ártemis, Astarte, Cibele, Juno, Afrodite, Vênus, etc. Em outras culturas, como as pessoas migraram de Babel, nomes diferentes surgiram, mas são todos a mesma pessoa. Semiramis engravidou, e disse que foram os raios do deus Sol Baal que a levou a conceber. O filho que ela deu à luz foi chamado de Tammuz. Assim como seu suposto pai, Tammuz se tornou caçador. Um dia, Tammuz foi atacado e morto por um porco selvagem. Semiramis então disse ao povo que Tammuz agora subiu para seu pai, Baal, e que os dois estariam com os adoradores da vela, ou lâmpada sagrada, a chama do Pai, Filho e Espírito Santo. Semiramis era agora adorada como a Mãe de Deus e Rainha dos Céus. Ela também disse aos adoradores de Tammuz que quando ele foi morto por um porco selvagem, seu sangue caiu no toco de uma árvore, e do toco cresceu uma árvore durante a noite, um pinheiro. Isso fez com que a árvore fosse de certa forma sagrada com o sangue de Tammuz. Ela também proclamou um período de 40 dias de tempo de tristeza e jejum pela morte de seu filho. Durante este tempo, nenhuma carne era para ser comida. Adoradores meditavam sobre os mistérios sagrados de Baal e Tammuz. O sinal da cruz foi a letra inicial do deus babilônico Tammuz. Babilônios tinham que fazer o sinal do T na frente de seus corações quando eles adoravam. Eles também comeram os bolos sagrados com a marcação de um T ou cruz no topo. O sinal da cruz foi, portanto, usado como um símbolo sagrado mágico para afastar o mal. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 8, o profeta relata uma série de visões que o eterno Deus lhe mostrara. Ezequiel era um sacerdote que foi chamado para profetizar justamente durante o exílio do povo judeu na Babilônia. Veja o que o verdadeiro Deus lhe mostrou. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do deus Tammuz. O Senhor Deus perguntou: homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois, ele me levou para o pátio interno do templo. Ali, perto da entrada do templo, entre o altar e o corredor, havia uns 25 homens. Estavam de costas para o templo, virados para o leste, e se curvavam até o chão, adorando o Deus Sol. Todo ano, no primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera, uma celebração era feita. Foi chamado Domingo de Ishtar, ou seja, Domingo de Páscoa. Ela também proclamou que, como Tammuz foi morto por um porco deveria ser consumido nesse domingo. Nimrod, Semiramis e Tammuz eram tidos como a Sagrada Família. A Igreja Católica, fundada do pó das ruínas do Império Romano, absorverá as culturas pagãs para se fortalecer e assim estabelecer o domínio das massas. Nimrod foi morto e esquartejado por seu tio-avô Sem.
assim como Osíris, na cultura egípcia. A história diz que Osíris foi morto e esquartejado por Sete, que não era seu tio-avô, e sim seu irmão. Então a deusa Ísis viajou à procura dos pedaços, e encontrou todos menos o pênis. Podemos perceber a relação entre estas divindades. A adoração ao deus Sol, Tammuz, que é citada na Bíblia, é a mesma prestada a Horus, ou Ra, deus Sol na cultura egípcia. Visto que Ísis, Semiramis, é ninguém menos que sua mãe. As divindades são as mesmas. As culturas é que se modificam, e a cada cultura, sua divindade. Adaptada à cultura local, a divindade tem maior aceitabilidade de culto, e assim, acaba se desconhecendo a origem cultural da divindade em questão. Culturas podem se misturar, por exemplo, no caso da invasão de território, como quando Roma conquistou a Grécia e absorveu parte de sua cultura que está presente em nossos dias atuais. Irene, deusa da paz, na cultura romana, ela está com um menino no colo. Quem será? Esta mulher recebe também o nome de Columbia, a mulher da imagem do Columbia Entertainment. É também a mulher na famosa Estátua da Liberdade, observe suas semelhanças. E Temis, a deusa símbolo da justiça, com a espada, a balança e a venda em seus olhos. É também Artemis, deusa da caça na cultura grega. É Diana de Éfeso, deusa dos campos na qual foi inspirada a Mulher Maravilha. Ela também é reverenciada na nota do dinheiro brasileiro. E você, o que achou do vídeo? Se gostou, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.